Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Universidade da Química e o vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto um tanto quanto delicado, que não deveria existir, mas que, na verdade, existe. Ontem ou anteontem, se eu não me engano, apareceu na timeline no meu Facebook e, aliás, se você não curtiu a página do Universidade da Química, eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa notícia, ela se referia a um artigo publicado na ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. E tinha esse título: Quando a relação professor-estudante se torna abusiva na pós-graduação. E aqui ele mostra vários relatos de alunos que dizem que sofreram assédio moral por parte de seu orientador. Então nós temos aqui vários relatos, eles chamam atenção à parte mais delicada, vamos dizer assim. Fala aqui que o orientador investigou a vida sexual de uma determinada orientada, fala que a determinada orientada passou por humilhações, o orientador dava um prazo que não era possível de ser cumprido, enfim, nós temos vários relatos aqui. Não necessariamente esse vídeo é para defender esses alunos, até porque o que eu estou mostrando aqui é apenas uma das versões, é a versão do aluno. O professor, o orientador, precisa dar a versão dele para ser um julgamento correto, para que o julgamento faça sentido. Mas vamos falar um pouco sobre isso, sobre a relação entre orientados e orientadores. Na pós-graduação, essa é uma das relações mais importantes que existem e ela pode, inclusive, abrir muitos caminhos na vida do aluno ou fechar várias portas. Inclusive, tem um vídeo aqui na Universidade da Química, eu vou deixar no card aqui em cima, que eu falo sobre como escolher um bom orientador. E, na prática, a relação orientador-orientado é uma relação, como eu disse, muito importante, mas que ela passa por alguns atritos de vez em quando, porque é uma relação bem próxima. E o problema é quando esses atritos não são resolvidos. É normal que um orientador cobre? Sim, na verdade esse é o papel dele. Mas o quanto que ele deve cobrar? Ele deve cobrar dentro do que foi previamente combinado com o aluno, dentro do que o projeto dele pode alcançar. É muito comum que o orientador cobre mais do que aquilo que o aluno consiga cumprir. Eu não acho nada de anormal nisso, desde que o orientador tenha em mente que o orientado não vai cumprir tudo aquilo. É simplesmente para colocar mais desafios na frente dele. O orientado, por sua vez, tem que cumprir a sua obrigação, afinal, ele está inserido num programa de pós-graduação, ele tem responsabilidades para com esse programa, se ele tiver bolsa, mais responsabilidades ainda. Mas o orientador tem que fazer a parte dele, ele tem que orientar. E nós sabemos que muitos orientadores simplesmente não orientam. Jogam o aluno lá com o projeto, não dão atenção, não corrigem os relatórios, não trabalham junto no que diz respeito à elucidação de alguns problemas. É claro, o aluno de pós-graduação ele já tem que ter uma autonomia. Ele já é formado, já é um profissional na área e, além disso, ele já é um adulto. Então, ele tem que ter autonomia. Não é qualquer coisa bater na sala do orientador, perguntar o que é isso ou como que eu resolvo. Ele tem que ter autonomia para resolver boa parte de seus problemas. Mas chega um determinado momento que ele pode não conseguir. E aí o orientador tem que entrar para conversar, para discutir, para ajudar. Isso faz parte das obrigações do orientador. O orientador tem que dar atenção ao orientado, pelo menos ali um horário semanal ou quinzenal. Ele tem que corrigir os relatórios, tem que corrigir as apresentações. Isso faz parte da obrigação do orientador. O problema é quando essas coisas começam a ficar muito estranhas. O orientador que não orienta, o orientador que acha que o aluno é um empregado e começa a colocar uma série de tarefas impossíveis de serem cumpridas, horários impossíveis, e além disso, olha o aluno como sendo um empregado e um empregado que trabalha full time. Então vai ter trabalho no final de semana, vai ter trabalho de madrugada, as reuniões começam às 7 horas da manhã. Enfim, quando começa a avançar dessa forma, a situação fica complicada. O orientado, por sua vez, também tem que mostrar responsabilidade. Se ele acha que simplesmente vai para o laboratório quando quer, ou faz o trabalho quando quer, faz a pesquisa quando quer, falta, por exemplo, os dias que ele deveria estar no laboratório, a coisa também não vai funcionar, o projeto não vai andar. Então, na hora de olhar a relação orientado-orientador, os dois têm que cumprir suas obrigações. O orientado ele tem que cumprir as etapas do seu projeto.
Tem que definir junto com o orientador um cronograma a cada 6 meses, estabelecer ali as metas, ver se as metas são alcançáveis e trabalhar em prol dessas metas. Porque o principal beneficiado com o trabalho de pós-graduação é o orientado. O orientador ganha com isso? Ganha. Mas quem ganha mais é o orientado. Então ele tem que correr atrás. Não adianta ficar com o braço cruzado, não adianta ficar sentado, não adianta reclamar que a natureza não colabora a favor dele se ele não corre atrás. O orientador, uma vez que aceitou orientar aquele aluno, ele também tem que dar o suporte, tem que ajudar, mas também não pode fazer o trabalho para o orientado. Outra coisa que eu percebo que tem bastante atrito. O orientado entrega um trabalho para o orientador. O orientador pega aquele texto, risca, está errado, está ruim, melhor aqui, melhor ali. O orientado vai olhar para aquilo e vai achar que é implicância com ele, né? Simplesmente, meu orientador não gosta de nada que eu faço. Não é isso. Quando o orientador faz isso, primeiro que está dispondo tempo para ler o seu trabalho. E ele está colocando ali algumas dicas para que você melhore. Então o orientador não tem que olhar essas observações como sendo uma implicância contra ele. Pelo contrário, ele deve olhar aquilo dali como sendo um incentivo para que ele melhore. Outra coisa também que causa um certo atrito, e isso eu tive muito com os meus orientadores, é quando o orientador acha que o tempo dele é precioso, mas não o tempo do orientado. Ou seja, o orientador marca uma reunião 11 horas da manhã. O orientado está lá às 11 horas da manhã, só que o orientador chega às 11h30, 11h40. Mas se fosse o contrário, se fosse o orientado a se atrasar, a situação seria completamente distinta. Então, o orientador também tem que respeitar o orientado, tem que respeitar o tempo do orientado. Até porque o orientado necessita muito mais de tempo do que o orientador. Ele tem um prazo para defender ali a sua tese, para defender a sua dissertação. E nesses casos foi relatado assédio moral. Ora, isso tem que ser apurado pelo programa de pós-graduação, tem que ser ouvidas ambas as partes, tem que saber se de fato o orientador ele assediou moralmente o orientado, se a cobrança foi excessiva, se o orientado de fato estava trabalhando, não estava fazendo o corpo mole, enfim, tem que se ouvir ambas as partes. Mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre casos que já aconteceram, até porque não cabe a mim julgar, mas sim dar uma dica para vocês na hora de escolher o orientador. O seu orientador é a pessoa mais importante para você ao longo de sua pós-graduação. Então vai ser aquela pessoa que vai ser literalmente o seu mentor. Como eu disse no início do vídeo, ele pode abrir alguns caminhos e ele pode fechar muitos outros. Então escolha muito bem o orientador. Não busque aquele orientador mais famoso simplesmente por ter fama. Muito provavelmente ele não vai ter tempo de te orientar, vai jogar isso, por exemplo, para o aluno de pós-graduação e praticamente você não vai ter contato com ele. Tente procurar uma pessoa que trabalha numa área que te agrade e que você saiba que seja uma boa pessoa para se trabalhar. Isso é muito fácil de saber. Basta sondar com alguns colegas, com alguns alunos dele, que você ali, na média das informações, vai conseguir traçar um bom perfil a respeito do professor. É óbvio, terão relatos exagerados para cima e para baixo, mas na média você consegue saber quais são os bons orientadores, quais são aqueles que conseguem orientar, conseguem ajudar durante o trabalho, quais são aqueles que não dão a mínima atenção para o orientado, quais são aqueles que assediam moralmente, que acham que o orientado nada mais é do que um empregado. Enfim, você sondando de forma adequada consegue ter mais ou menos uma ideia e procure um bom orientador dentro desses critérios. Ele tem que ser uma pessoa boa de se trabalhar. Se não for, não adianta, vai ser um inferno a sua vida com cobranças ou com não cobranças. Os dois casos nos extremos são muito ruins. Um porque você vai se sentir sufocado e outro porque, dependendo de como você for, simplesmente não vai trabalhar. É o orientador que acaba ditando o ritmo. Então, preste muita atenção na hora de escolher o orientador. Não vá apenas pela fama, porque isso pode acabar sendo muito prejudicial. Agora, quanto aos relatos da pós-graduação, nós temos os mais diversos casos. Nós temos bons orientadores que têm alunos muito ruins e eles vão acabar perdendo a bolsa mesmo, vão ser desvinculados, vão ter reprovações. Na pós-graduação, o aluno tem que trabalhar e ele não é obrigado a fazer o curso de pós-graduação, ele escolheu fazer o curso de pós-graduação, então ele tem que dançar conforme a música. É pesado? É. Não se consegue um título de mestre ou de doutor de forma fácil, não se consegue isso de graça. Então tem que trabalhar sim. Agora, não pode o orientador achar que o aluno é um empregado full-time, não é assim que funciona.
dentro do espaço determinado de trabalho, ele tem sim que cumprir as suas tarefas. O orientador tem que levar em conta isso. Eu já vi casos de alunos muito bons que trabalhavam bem e o orientador cobrar muito mesmo. Ele tem que trabalhar final de semana, ficar sufocado. Enfim, nós temos mais diversos casos. Então, para você que vai iniciar a pós-graduação agora, ou terminou o mestrado e vai começar o doutorado, pense muito bem no orientador que você quer. Se você já fez um mestrado, você viu que o seu orientador é meio problemático, não siga o doutorado com ele. Escolha outro orientador. Não ache que ele vai ficar chateado, porque no doutorado precisamos de bons orientadores, sim. E é a sua vida, a sua pós-graduação, a sua tese que está em jogo. Se esse vídeo foi útil, por favor, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal e principalmente deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se tem algum relato a compartilhar, se tem alguma experiência, se acharam o que eu falei faz sentido, se não faz sentido, se tem alguma crítica, enfim, pode deixar aqui nos comentários e não deixe de assistir o vídeo Como Conseguir um Bom Orientador.